Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Graça e paz, família Logos e Rema. Estamos iniciando nesse momento a nossa 7ª disciplina. No caso, o material didático de soteriologia. Se você chegou até aqui, você já tem uma base sólida, uma base firme, um bojo teológico adquirido com os 6 primeiros materiais didáticos. Em angelologia, nós aprendemos sobre os anjos. Em cristologia, nós aprendemos sobre o Filho. Em pneumatologia, nós aprendemos sobre o Espírito Santo. Em teontologia, nós aprendemos sobre o Pai. Em teoantropologia, nós aprendemos sobre o homem. Em amartiologia, nós aprendemos sobre o pecado. E agora iremos aprender sobre a salvação. Perceba que tudo se coaduna, se completa, formando um bojo teológico que se fecha, que não deixa dúvidas, pois um contexto ele se completa com o próximo, e assim sucessivamente, conforme você se entregar ao conhecimento, ao estudo, à prática diária, não tem como você não saber se expressar em relação ao que você está aprendendo. O que é soteriologia? É o estudo acerca da salvação do homem, tudo que está dentro desse âmbito. A palavra salvação tem a sua etimologia e origem no vocábulo sotéria, no grego, dando à interpretação o sentido de redenção, livramento, resgate. O vocábulo salvare, em latim, significa salvar, redimir, livrar, salvar, resgatar. Do quê? Do efeito do pecado. A salvação no homem é a libertação do pecado, da degradação moral e das consequências que o seguem, como o juízo de Deus. A salvação causa no interior do homem uma mudança tal que produz alegria, gozo e paz. A pessoa salva tem provas evidentes de ter sua vida renovada, transformada. Deus entra na vida da pessoa que aceita a Jesus Cristo e através do Espírito Santo e da palavra, a pessoa é transformada de dentro para fora. E como ocorre essa transformação? Ela é individual. Depende de como a pessoa se entrega à ação do Espírito Santo. Depende de como a pessoa se deixa ser trabalhada. Pois nada é a força, e sim pelo entendimento, conforme vocês já aprenderam no material didático da disciplina de pneumatologia. Essa atual dispensação, governada pelo Espírito Santo, ele é um rio de águas vivas que flui do nosso interior. É um jorrar de águas vivas de dentro para fora, do nosso espírito humano para o nosso exterior, do Santíssimo ao átrio, da dimensão de Deus para a nossa dimensão, a dimensão dos homens. A salvação é a libertação de um perigo iminente do poder do pecado. É a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Efésios, capítulo 2, versículos de 4 ao 13. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos ao concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. No contexto dessa passagem, respeitando a hermenêutica e a exegese contida dentro dessa disciplina, vamos nos deter somente ao que se aplica a isso, mas após essa leitura, não tem como deixarmos de falar sobre alguns pontos. Nos fez assentar nos lugares celestiais, todos nós como igreja, como o corpo místico de Cristo, temos essa autoridade de ligarmos na terra e ligarmos no céu, de desligarmos na terra e desligarmos no céu, porque nós estamos assentados nele. Aonde? Nas regiões, nos lugares celestiais. A igreja tem, em Cristo Jesus, sobre a dimensão dos anjos, sobre as hostes, os espíritos das trevas, também chamados de dominadores, governadores, sobre as potestades e os principados. Nesses lugares, nessas regiões celestiais, aonde Cristo está assentado, e a igreja junto com ele. Nós que éramos estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na igreja nós temos judeu e gentil, por isso nesse contexto se fala, é citado, incircuncisão e circuncisão. Tanto o judeu como o gentil pode entrar como igreja. Não confunda com os 3 elementos do reino, não confunda com as 3 medidas de farinha, cujo primeiro elemento é a igreja, o segundo elemento é Israel e o terceiro elemento são as nações. Mas não falaremos sobre esse assunto nessa oportunidade, apesar de que faz parte do contexto de salvação. Por isso que o mundo não consegue assimilar a graça de Deus. Ela é de graça, é um favor imerecido, e é muito fácil adquirir essa graça. Lembrando que a graça é um dom de Deus, não é do homem. É somente a pessoa aceitar de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessar e arrepender-se dos seus pecados e viver em novidade e praticidade de vida, longe do pecado que outrora a separava de Deus. A salvação do homem é obtida pela graça. Deus quer perdoar ao pecador através de Jesus Cristo. O plano de redenção e restauração, como você já tem o entendimento, através do vocábulo sotéria, no grego, e salvare em latim, nós temos o sentido, a representação de redenção, livramento, resgate. Para isso ocorrer, Deus instituiu o sacrifício, realizando ele mesmo o primeiro sacrifício animal. Lembrando que a vida no corpo, a vida na carne é o sangue. Gênesis capítulo 3, versículos de 8 ao 11. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei e não comesses? Como já é do seu entendimento, havia 2 árvores no meio do jardim do Éden. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Preste atenção. E a árvore da vida no meio do jardim. Esta é a primeira árvore que estava no meio do jardim, vírgula. E a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida foi plantada no meio do jardim antes da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal, esta é a árvore que Deus ordenou para que o homem não comesse. Mas se ainda resta em você alguma dúvida de que as 2 árvores estavam no meio do jardim,
jardim, tanto a árvore da vida como a árvore da ciência do bem e do mal. Por que eu digo isso? Porque infelizmente não é ensinado que as duas árvores estavam no meio do jardim, e alguns, por nunca terem escutado, ouvido ou aprendido, se assustam quando alguém lhes ensina que as duas árvores estavam no meio do jardim. Vamos ler uma outra passagem. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Obviamente, nitidamente, claramente, essa referência de não comer e não tocar para que não morrais é relativo à árvore do conhecimento do bem e do mal, e está bem explícito. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nós temos a árvore da vida que está no meio do jardim, Gênesis capítulo 2, versículo 9, e nós temos aqui outra árvore que também está no meio do jardim, Gênesis capítulo 3, versículo 3, e esta aqui o homem não pode comer e nem tocar, para que não morrais. Após o homem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, também conhecida, chamada, denominada árvore do conhecimento do bem e do mal, pois dava esse entendimento, e pecar, pois não era lícito a ele comer o fruto dessa árvore. Deus começa a pôr em prática, no físico, o que ele já havia realizado no espiritual, o plano de redenção e salvação para o homem. Primeiro ao realizar ele mesmo o primeiro sacrifício animal, e com a pele desse animal Deus vestiu ao homem. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. As primeiras vestimentas existentes no mundo, na dimensão física dos homens, infelizmente foram associadas ao pecado. Adão e sua mulher tinham uma vida perfeita no jardim do Éden, dentro do quadrante da face do Senhor. Não necessitavam de roupas, pois viam, observavam e olhavam o mundo em termos objetivos. Não eram susceptíveis, influenciados às más inclinações, nem se envergonhavam de seus corpos físicos. Você já obteve esse entendimento nas disciplinas de teontologia, teoantropologia e amartiologia. Antes do pecado, o homem e a mulher não tinham corpos especiais ou corpos de luz, como infelizmente é ensinado por alguns teólogos e seminários. E não sou eu que estou lhe falando isso, é a própria palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, versículos de 22 ao 25. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse contexto do capítulo 2 antecede ao pecado. Adão e sua mulher não haviam ainda pecado. Antes de pecarem, os seus corpos eram de carne e osso, não era imortalizado. Eram corpos normais, iguais aos nossos. Adão e sua mulher transgrediram uma proibição explícita de Deus. Já não eram mais perfeitos, não algo do que se envergonhar, e conscientizaram-se disso. Desejavam cobrir-se para esconder sua desgraça e humilhação. Deus, em sua misericórdia e bondade, proveu-lhes vestimentas de origem animal, indicando que agiram impulsivamente, e por isso lhe foram fornecidas essa roupa animal, melhor do que os aventais, as cintas de folhas de figueira que eles fizeram, tipificando a vergonha e o arrependimento. Deus não os lançou nus para fora do jardim do Éden. Adão e sua mulher foram expulsos do jardim do Éden vestidos. Eles saíram do jardim cobertos. Eles saíram do jardim debaixo de cobertura, apesar de terem pecado. E não esqueça que essa cobertura é porque o homem ainda estava dentro do quadrante da face do Senhor. Eles foram expulsos do lugar santíssimo para o átrio.
ainda alcançavam o altar de pedra. Eles tinham os elementos do PPVCA, primícias, pão, vinho, cordeiro e altar. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais. Eles fizeram vestes, cintas de folhas de figueira, após terem pecado. Esse tipo de atitude constitui a justiça humana, tipo das boas obras. Julgamento próprio e sacrifício é justiça própria e não a justiça de Deus. O fato deles terem feito suas próprias vestes com folhas de figueira mostra a tentativa de esconder os seus pecados por meio de suas próprias mãos em uma vestimenta, em uma veste, tipo da devoção, ofertas, boas obras e serviços próprios. Tentar cobrir os pecados, realizar a sua própria cobertura, sua própria vestimenta, é querer ser totalmente independente de Deus. Pode o homem esconder os seus pecados perante Deus, costurando folhas de figueira e fazendo vestimentas? Claro que não. As folhas de figueira começam a cair em poucos dias, e após algum tempo, não resta mais nenhuma para cobrir. Vestes feitas de vegetais não duram muito tempo. As pessoas que costuram folhas de figueira e fazem vestimentas, elas tentam ser justas, servindo a Deus com suas próprias vestes. Não entrarão no reino, pois o homem não recebe o perdão dos pecados pela justiça de suas próprias mãos. Quando eles tentaram esconder-se, fazendo vestes com as folhas da figueira, Deus chamou Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Após o homem ter pecado, Deus não o deixou à sua própria sorte, à sua própria mercê. Deus não é um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixa acabar a corda lentamente até o fim para a sua própria diversão. Como de costume, Deus saiu de sua dimensão, de sua eternidade, e veio à dimensão dos homens, passear pelo jardim na viração do dia, e não encontrando a Adão, disse: onde estás? Adão trocou a sua inocência por uma consciência acusadora, o conhecimento do bem que tinha desprezado pelo conhecimento do mal que não podia remediar. O homem pós-pecado tem os seus olhos abertos para descobrir o que teria sido melhor ter ignorado, e impelidos por um sentimento de vergonha, Adão e sua mulher trabalharam inutilmente para cobrir a sua nudez, pois com a aproximação de Deus logo se esconderam, sentindo-se aos olhos divinos descobertos e envergonhados. Foi Deus quem procurou a Adão. Ele o visitava antes, após o pecado. Ele não deixou de visitá-lo. Deus originalmente formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e dessa forma ele tem um plano para redimir no homem caído pelo pecado novamente esta imagem e semelhança. Esse plano já estava em Deus. Portanto, ele realizou o primeiro sacrifício da história da humanidade. Deus imolou o primeiro animal, tirou a sua pele e fez túnicas para vestir ao homem, tornando esse ato em um símbolo da nossa salvação. De fato, as vestes feitas de folhas de figueira não poderiam durar nem mesmo uns dias e teria que ser refeita novamente. O ato de Deus em realizar o primeiro sacrifício foi um tipo do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o antítipo original para a expiação do pecado. Deus nos vestiu com túnicas de pele, que representam a sua justiça. O Senhor nos revestiu com a remissão de pecados, nos dando sua carne e o seu sangue. Ele levou os nossos pecados com a sua crucificação.
recebendo a condenação através de sua morte no lugar do homem. Deus permite ao homem obter o perdão dos seus pecados quando o homem crê na sua justiça através do evangelho de sangue de Jesus. Depois disso, novamente, Deus demonstra o seu amor e misericórdia para com o homem ao expulsá-lo do Jardim do Éden. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, e, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Você já tem o conhecimento e o entendimento, com base bíblica, que haviam duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida eterna estava no meio do jardim, e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, a árvore que não poderia ser tocada, e a árvore da vida eterna, que também estava no meio do jardim. E se eles comessem da árvore da vida eterna, estando em pecado, Deus expulsou ao homem do jardim do Éden e colocou 2 querubins ao oriente do jardim. E se não bastasse somente os 2 querubins, ele também colocou uma espada inflamada que andava ao redor, guardando o caminho para que o homem não viesse a comer também da árvore da vida eterna, estando em pecado, e dessa forma tornar-se eternamente pecador, sem redenção, sem chance alguma e sem direito algum em obter a salvação através de Cristo Jesus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ao formar o homem mortal, Deus provê ao homem um tempo de possibilidade para ser redimido através do sacrifício de Jesus Cristo. No início, Deus formou ao homem inferior e menor do que aos anjos, a razão pela qual ele formou ao homem pequeno. Pequeno, como assim? É uma comparação aos seres espirituais. Pequeno no sentido de comparação aos anjos. Corpo físico, mortal, limitado à dimensão física. É para que quando a glória e a honra vierem, o homem seja coroado e seja igual aos anjos. Igual no sentido de ter e não no sentido de ser. Não é que os homens se tornarão anjos, não é isso. Mas o homem terá o seu corpo glorificado, imortalizado e limitado à sua própria dimensão física. Um corpo que possa estar, um corpo que possa suportar a dimensão de Deus e a dimensão dos anjos, não somente a sua própria dimensão física. Com esse entendimento, fica mais fácil de entendermos, compreendermos o Salmo 8, versos 4 e 5. Apesar do que já é bastante conhecido de vocês, nós estamos sempre falando sobre isso nas disciplinas passadas. Angelologia, cristologia, pneumatologia, teontologia e teoantropologia, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, deixou a sua dimensão, a sua eternidade, o seu kairos. Ele recebeu um corpo físico, um corpo biológico, carne e sangue. Com a posse desse corpo, ele viveu, morreu, ressuscitou e está sentado nas regiões celestiais, com esse mesmo corpo, porém glorificado. Efésios capítulo 2, versículos de 4 ao 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Entre a morte espiritual e a morte física, existe um tempo em que o homem pode alcançar a redenção. Esse tempo permitido por Deus é conhecido como a dispensação da graça, aonde o total governo é do Espírito Santo.
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O Pai e o Filho estão trabalhando no céu, pois neles convergirão todas as coisas que estão no céu e na terra. Tudo que está na dimensão de Deus, na dimensão dos anjos e na dimensão dos homens. O Espírito Santo está trabalhando nesse momento na terra, para que haja o conhecimento universal, absoluto, em toda a criatura, que o mal nunca prevalecerá contra o bem, pois o mal não é um ser, uma pessoa, e nem um lugar. O mal é um estado de ser, cujo representante é Satanás, o ex-luzeiro, cuja maldade é o seu caráter e personalidade, pois ele é o príncipe das trevas. Deus proverá para si o Cordeiro. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Quando pensamos em sacrifício, na visão, na concepção, na representação do Antigo Testamento, nos lembramos dos carneiros, novilhos, bezerros, vacas, ovelhas, pombas, enfim, dos animais que eram imolados e oferecidos a Deus. O propósito dos sacrifícios é realizar expiação. O vocábulo, a palavra kippur, com variação de raiz etimológica, incorrer. Ambos vocábulos significam resgatar por um substituto. Também os vocábulos, as palavras ipurim, kapar, em hebraico, significam cobrir. Os sacrifícios estavam divididos em várias classes, de particular significado para expiação. Os sacrifícios eram as ofertas pelo pecado e pela culpa. Livro de Levítico, capítulo 1, versículos de 1 ao 9. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. O animal que era queimado em holocausto recebia sobre ele
e nele a transferência dos pecados do ofertante, que o oferecia em sacrifício perante o Senhor. O dia da expiação. Somente nesse dia do ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ultrapassando o véu, e durante a sua adoração oferecia um sacrifício de sangue. Primeiro, o sumo sacerdote, vestido com toda a sua vestimenta sagrada, oferecia um novilho como oferta de expiação de seu próprio pecado e de sua casa, representando a sua família. Levítico, capítulo 16. Versículos de 11 ao 14. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra, e tomará do sangue do novilho, e, com o seu dedo, espargirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois de oferecer o novilho por si e pela sua casa, o sumo sacerdote oferecia um bode como sacrifício pelo povo, representando todos os pecados cometidos pelo povo de Israel. Toda essa liturgia era tipo, figura, representação, sombra do antítipo original, o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Levítico, capítulo 16, versículos de 15 ao 19. Depois, degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Assim, fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim, fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então, sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor, e daquele sangue espargirá sobre ele com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. O aspecto, o objetivo, o propósito, a meta principal de todo o sistema sacrificial era o derramamento do sangue de um animal sem mancha, sem defeito, sem julgo, para uma substituição sacrificial pelo pecado do ofertante. O sumo sacerdote da ordem do sacerdócio levítico saía do átrio, caminhava através do lugar santo para alcançar o lugar santíssimo, para oferecer o novilho como oferta de expiação de seu próprio pecado e da sua casa, e depois ele oferecia um bode como sacrifício pelo povo, representando todos os pecados cometidos pelo povo de Israel. A substituição sacrificial foi instituída pelo próprio Deus. Livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sentido desse contexto é que a vida da carne está no sangue. Vô-lo tenho dado sobre o altar.
Deus estabeleceu o sangue com esse propósito expiador. Dessa forma, entendemos que todo o sacrifício que ocorreu no Antigo Testamento foi instituído por Deus e não por homens. E o Novo Testamento reconhece essa verdade. Deus ofereceu seu Filho para que, através de seu sangue, nós pudéssemos ser purificados. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Foi dessa forma que Deus demonstrou a caridade para com o homem. Foi dessa maneira que o amor de Deus para conosco nos alcançou através do sangue de Cristo. Como se iniciou a história do sacrifício? Porque Deus pediu para que o homem fizesse dessa forma, para obter perdão de seus pecados. No primeiro pensamento, isso se parece com um requisito dos ritos pagãos. Desde que ocorreu o primeiro pecado, assim também ocorreu o primeiro sacrifício. Lembrando que o primeiro sacrifício realizado na dimensão dos homens foi realizado pelo próprio Deus. Mas percebemos com atenção que existem grandes diferenças entre a ordem dos sacrifícios do livro de Levítico e os rituais típicos pagãos do mundo. As normas, as leis foram e eram explicadas para que todos entendessem. O povo de Israel tinha total conhecimento sobre os detalhes dos rituais dos sacrifícios. Até as crianças pequenas, adolescentes e jovens sabiam o significado do sacrifício que os sacerdotes realizavam para Deus. O sentido do sacrifício é espiritual. A parte principal não era o ato, a atitude de abater, de imolar, de matar um animal. Quando uma pessoa trazia um sacrifício, o seu equilíbrio, coração-mente, era o fator crucial. Se o entendimento e compreensão não estivessem concentrada no significado correto e na intenção do sacrifício, tudo poderia ser considerado inútil. O motivo do sacrifício que era apresentado para expiar algum pecado, a pessoa precisava ter em ciência um profundo remorso pelo que ela fez. Ela tinha que sentir arrependimento pelo pecado que ela cometeu. E a carne do animal degolado representava sua vida através do sangue, que é a vida da carne. O animal que era sacrificado, o animal imolado, o animal se identificava com o ofertante, porque o iria substituir. E algo muito profundo e maravilhoso que poucos observam, entendem, é que cada uma das peças do tabernáculo tipificavam a obra do sacrifício de Cristo. Cada uma das peças do tabernáculo era uma figura, um tipo, uma sombra do antítipo original que foi Cristo. O animal representava a pessoa. Todas as peças do tabernáculo representavam a Cristo. Cristo, além de representar todas as peças, representou também o próprio homem. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, além de estar representado em todo o tabernáculo, também representa ao homem, que tem o seu próprio tabernáculo, alma, espírito e corpo. O tabernáculo tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O homem também tem a sua própria tricotomia. Por isso que lhe foi necessário padecer de várias formas, de várias maneiras. Nisso, a divindade é maravilhosa, porque o sacrifício do Filho teria que ser aceito pelo Pai. Jesus é o sumo sacerdote e, ao mesmo tempo, ele também é o próprio sacrifício, o qual é apresentado
pelo sumo sacerdote. Dessa forma fica mais fácil de entendermos Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício de Cristo é completo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Ele abrange as 3 dimensões: a dimensão de Deus, a dimensão dos anjos e a dimensão dos homens. Por quê? Porque um dia essas 3 dimensões serão uma só, e ele é a base de cada uma delas. Ele estava sentado no seio do Pai, no trono do Pai, como um mistério. Ele assentou nas regiões celestiais, e ele foi estabelecido no princípio. Ele foi a pedra de esquina. Ele é o fundamento maior para todos os demais fundamentos. Ele é o cabeça, o principal, na dimensão dos homens. O ofertante se identifica com a oferta. Livro de Levítico, capítulo 4, versículos 3 e 4. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Livro de Levítico, capítulo 4, versículos de 13 ao 15. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação, e os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Livro de Levítico, capítulo 4, versículos 27 ao 29. E, se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado, do qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta, pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. O ato do sacerdote, a atitude do sacerdote em colocar a sua mão sobre a cabeça do animal que era ofertado como sacrifício de expiação, era um ato profético, pois declarava publicamente e legalmente que o ofertante estava identificado com a sua oferta entregue a Deus, e solenemente designando o animal ofertado como estando em seu lugar. Por ser o símbolo de vida na carne, era o sangue que representava a expiação. Dessa forma, uma vida era sacrificada em favor de outra, de tal forma que a vida do animal sacrificado levava o pecado sobre si, assumindo assim a culpa e a condenação do pecado do ofertante, que no caso é a morte, pois o salário do pecado é a morte. O animal, como oferta viva, por ter sangue que representa a vida, morria, e assim o pecador se tornava inocente diante de Deus. Mas esse ato era repetitivo, pois o sangue de animais não tinha o poder de redimir o pecador para sempre. Havia necessidade de se fazer sacrifícios e substituição pelos pecados continuamente. Como Deus poderia justificar ao homem de uma vez por todas? Que tipo de sacrifício substituiria o pecado de Adão para sempre? O Agnus Dei, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Como Jesus Cristo se identificou com o homem? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava em estado de pecado. O que fazer então? Como mudar essa situação? Como reverter esse quadro, essa situação caótica, a qual se encontrava o homem?
Na verdade e realidade, o homem por si mesmo não podia realizar, fazer nada, pois era culpado, não era inocente para salvar a si mesmo. Era somente aguardar, esperar a condenação através da morte. O homem continuaria então a sacrificar? O Antigo Testamento apontava que o sacrifício por si mesmo não podia expiar para sempre os pecados. Oséias, capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. O pecado não pode ser apagado para sempre, mediante os sacrifícios de animais. Salmo 51, versos de 16 ao 19. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O estado do pecado somente pode ser apagado da vida do homem através da graça salvífica espontânea de Deus, através de Cristo Jesus. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 ao 15. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha um maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra do propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas, no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque, se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos o santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Romanos, capítulo 3, versículos 24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Observe no seu livro didático da disciplina de soteriologia, há uma imagem, uma ilustração do tabernáculo, comparando cada peça, cada divisão, cada limite com a obra redentora do Cordeiro. E dessa forma, dessa maneira, podemos entender a tridimensionalidade da teologia. Lembre-se que a teologia, ela é tridimensional. Observe que há a tripartição do tabernáculo: átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Comparando com o nosso tabernáculo, espírito, alma e corpo. O espírito equivale ao reino, a graça equivale à alma, a lei equivale ao corpo, lei, graça e reino. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe. Você irá ouvir agora a poderosa Palavra de Deus. Palavra que tem o poder de mudar, transformar a sua vida se você a praticá-la. Receba uma palavra profética vinda do trono de Deus, através do homem de Deus, Reverendo Doutor Carlos Andrade. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Quem está no átrio canta. Quem está no lugar santo louva. Quem está no lugar santíssimo adora. Cantar, louvar e adorar são coisas distintas e totalmente diferentes, pois o homem que verdadeiramente adora ao Senhor, ele entende no Espírito, entende no reino, ele vive no Santíssimo, não está preso à sua dimensão, a dimensão física dos homens. Entende a paciência do amor de Deus, que é a total demonstração da sua justiça. Se nós não entendermos sobre o nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, não entenderemos o maior e mais perfeito tabernáculo, o antítipo verdadeiro, não feito por mãos, isto é, não desta criação. A maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus Cristo, como Filho, obedeceu plenamente ao Pai. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus Cristo foi obediente até a sua morte. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo se identificou com o homem. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus Cristo se fez maldito em nosso lugar. Gálatas,
capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se Deus quisesse, ele não precisaria mais amar ao homem após o pecado, pois, sendo ele santo, poderia optar por não ser mais amigo do homem por causa do estado do pecado, pois o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Deus se tornou o ofertante, pois ofereceu seu Filho para morrer no lugar do homem, e o Filho se identificou com o homem ao morrer em sacrifício em seu lugar. Era necessário, era essencial, era preciso que o homem pagasse pelo pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Pai e o Filho realizaram juntos toda a obra de reconciliação do homem. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Ao doar o seu Filho, Deus estava doando a si mesmo. O sacrifício é consumado na pessoa de Jesus Cristo. A lei sacrificial do Antigo Testamento era a sombra do sacrifício de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículos 16 ao 28. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive, pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e isopo, e espargiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente espargiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A
As crianças que morrem sem ainda terem aceitadas a Jesus Cristo estão salvas? É uma pergunta, é uma indagação. Logicamente e claramente, eu me refiro a crianças pequenas, crianças recém-nascidas, a criancinha de colo, e também abrange, inclui as crianças as quais estão dentro do contexto de inocência. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existem vários questionamentos, dúvidas, incertezas sobre essa questão. As criancinhas pequenas, o recém-nascido, as crianças maiores, as crianças de pais cristãos estão salvas? As crianças de pais ímpios serão salvas? Ao analisarmos esse assunto, devemos entender e compreender 3 fatores importantíssimos dessa questão. A criança não tem condições de arrependimento. A criança não pode ser batizada. A criança está livre de qualquer responsabilidade. Apesar da criancinha pequena, dentro da mentalidade dela, do mundo dela, o que é certo e o que é errado na concepção de entendimento dela, ela ainda não entende a questão do pecado em si, que envolve a salvação em Jesus Cristo. Apesar de compreender em seu entendimento de criança algumas coisas que ela já sabe que é certo e que ela já sabe que é errado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós afirmarmos que essa condenação abrange também as crianças dos ímpios, pois elas estão incluídas em todos, estaremos condenando as crianças dos próprios cristãos, porque elas estão igualmente inclusas nesse contexto, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são todos, independentemente de ser judeu ou gentil, justo ou ímpio, que conhece a Deus e que não conhece a Deus. Todos são todos. Se admitirmos que as crianças de ímpios estão condenadas, então temos de considerar que agem acertadamente as igrejas que batizam crianças, com a intenção de prepará-las para a eternidade. O catecismo da Igreja Católica é específico. Os pais e as mães que, por negligência, deixam seus filhos sem o batismo, pecam gravemente, porque privam essas crianças da felicidade eterna. Essa é a apologética. Essa é a dissertação do ponto de vista da Igreja Católica em relação às crianças e ao batismo. Mas nós, os evangélicos, os cristãos, não cremos e sabemos que o batismo de crianças seja bíblico, e nem mesmo que o próprio batismo em si seja um meio de salvação. Por quê? Pois o batismo é a declaração pública de que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus. Portanto, o batismo não garante a salvação, é uma ordenança bíblica. A salvação estende-se a todos os homens que aceitam o sacrifício de Cristo, a todo homem. E eu digo homem, genericamente, me refiro a seres humanos, ao homem e à mulher, todos que professam e aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, os que têm o entendimento do que é pecado e o que é salvação, a compreensão do que representa Cristo em sua vida, e as pessoas que ainda não têm o entendimento para aceitar a salvação estão nela inclusos? Claro que sim, eles estão inclusos na salvação, mas ainda não estão salvos. Todas as pessoas que nascem debaixo da maldição do pecado e necessitam aceitarem a Cristo para obterem a salvação, a qual é designada para remover a maldição do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E não esqueça que Jesus, ele morreu por todos. Ele morreu pelo gentil, ele morreu pelo judeu, ele morreu pelo ímpio, ele morreu pelo justo, ele morreu por toda a humanidade, ele morreu por todos. Porém, as crianças até a idade da inocência, elas permanecem ao abrigo da salvação até atingirem a idade suficiente para repudiá-la ou aceitá-la. A salvação estende-se a todos os homens e opera sobre todos os homens que aceitam a Cristo e que principalmente creem nele e o vivem em suas vidas. A vida de uma pessoa inicia-se como feto
na barriga de sua mãe e findas como um ancião no leito de morte. Claro, entre esses dois pontos pode ocorrer a fatalidade. Enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de ser salva. A inocência da criança. A criança não pode ser convencida de pecado, pois ela ainda não tem o entendimento, a compreensão do que é o pecado em si, apesar de que ela tem noção dentro do seu próprio mundo, o que é certo e o que é errado. Mas isso é algo natural, é algo instintivo, não é o entendimento do que é o pecado e o que é a salvação, não é o entendimento sobre a maldição do pecado, não é a compreensão do sacrifício de Cristo. As crianças que nascem debaixo da maldição do pecado estão automaticamente salvas, e isso tem valor até que termine a fase da inocência. Somente por uma predestinação injusta poderiam as crianças serem condenadas pelos simples fatos de nascerem de pais ímpios. É incorreto afirmar que o reino é somente para as crianças que aceitam a Jesus como Salvador, pois como podemos admitir que crianças inocentes possam ter esta decisão, sendo que elas ainda não possuem a responsabilidade completa do direito de opção? Alguém poderia indagar: e as crianças que aparecerão diante do trono de Deus? Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. O sentido do vocábulo, a palavra que aparece nesse texto como pequenos, etimologicamente não se trata da expressão grega teknos ou paidion, que significa criança ou crianças, mas micros, que significa pequenos, no sentido de posição, isto é, dando entendimento que eles serão julgados tanto os grandes como os pequenos, tanto os reis, os principais, os príncipes, como os pobres, os servos. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O versículo 13 está no contexto do versículo 12. Se por acaso alguém lhe questionar, afirmando que o versículo 12 realmente se refere a crianças, quando menciona sobre os pequenos, o versículo 13 é mais específico. Está escrito que cada um foi julgado segundo as suas obras. Onde estão as obras de uma criança? Podem elas serem julgadas ou justificadas através de suas obras? Qual é a obra de uma criança? Qual é a obra de um recém-nascido? De uma criança pequena de colo? De uma criancinha um pouquinho maior? E os fetos que não chegam a nascer, que morrem antes ou durante, após o parto? Como podem essas crianças terem algum tipo de obra? Como podem elas entenderem o que são obras? A Bíblia nos ensina que a criança, embora pecadora por nascimento, pois todos que nascem estão debaixo do pecado, primeiro Adão, do primeiro homem, mas apesar desse estado de nascimento, pós-pecado, a criança está salva através do período da inocência. Outra questão que confunde muito sobre essa doutrina relacionada às crianças é a questão sobre os filhos imundos e os filhos santos. Porque o apóstolo Paulo mencionou sobre isso? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 12 ao 14. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe.
porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. O que o apóstolo Paulo asseverou sobre esse contexto nada tem a ver com o conceito de salvação em si, ou com o castigo eterno da criança, mas simplesmente com a limpeza cerimonial dos cônjuges. O fato do casal concordar em viver sob disciplina cristã fora das contaminações de prostituições idolátricas. Assim, ao nascerem, os filhos seriam limpos ou santos. Eles seriam separados de atos profanos, sendo considerados puros socialmente. Uma pessoa crente casado com uma pessoa descrente, porém vivendo em santidade, seus filhos seriam isentos da impureza das prostituições religiosas, muito comuns naqueles dias, na cidade de Corinto. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 ao 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Foi nesse sentido, nessa representação, que o apóstolo Paulo ensinou que os cônjuges descrentes seriam santificados pelos crentes. Por isso que o exemplo dentro de nossa própria casa é muito importante, pois somente com o seu próprio testemunho, conduta de vida cristã, um esposo crente converte uma esposa descrente, ou uma esposa crente alcança um esposo descrente. As crianças que morrem com pais crentes ou descrentes estão debaixo da obra redentora do Cordeiro de Deus e não dos pais, pois a salvação é pessoal. Estão cobertas pelo período da inocência. Preste bastante atenção. As crianças que vivem sob um lar crente ou descrente estão sob a proteção da obra redentora até o tempo de escolherem entre o bem e o mal, uma figura, um tipo, uma sombra do fim da idade da inocência, a queda dos dentes de leite, e terem a faculdade exercitada pela razão para crerem e serem salvas pela graça de Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Pecado das crianças em idade de não compreensão não é contabilizado por Deus, pois elas estão incluídas na redenção, pelo eterno plano divino, lavado pelo precioso sangue de Cristo. Nós não podemos abordar todo o contexto desse assunto em si. Aqui somente é a ponta do iceberg. Poderíamos citar, por exemplo, o sentido de inocência, pois existem adultos jovens com deficiências mentais naturais, os quais lhe dão a mentalidade de uma criança. As crianças não são julgadas. O cônjuge descrente não será salvo pelo fato do seu cônjuge ser crente. As crianças dos crentes não estão salvas por causa da condição de seus pais, e nem de serem condenadas por terem pais descrentes. Uma criança não entende a capacidade de crença da forma que um adulto entende. Uma criança não pode ser convencida de pecado, porque não tem entendimento do que é o pecado em si, apesar de que ela tem noção do que é certo
e do que é errado, mas é algo mais instintivo, natural, da razão, da emoção, do que do entendimento. Alcança o físico, mas não alcança o espiritual, pois, de certa forma, sem compararmos as crianças com os animais, a minha intenção não é essa, mas lembre-se que até os animais entendem quando eles fazem algo errado. E se você tem um animal, você sabe e entende do que eu estou falando. Não estou comparando animais com crianças. Estou usando o exemplo do animal para explicar o sentido como instinto de discernimento do certo e do errado, completamente diferente da compreensão de pecado e de salvação. Portanto, a criança diante de Deus é inocente. As crianças não podem ser julgadas, porque jamais se aperceberam ou se aperceberão de quaisquer leis. Claro, até chegar à idade da razão, à maturidade, até acabar a idade da inocência. A única lei que predomina sobre elas é a da inocência. E Deus não leva em consideração, não leva em conta o tempo da inocência. Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. A pessoa saiu da ignorância. Ela recebeu a palavra, se arrependeu e creu. Ela sabe o que é certo e o que é errado, no entendimento completo de pecado e de salvação, pois ela conhece através da palavra. Deus não leva em conta ao tempo em que ela não sabia, pois arrependendo-se e aceitando a Jesus como seu Salvador, ela se torna isenta de seus pecados. Todas as pessoas terão em vida uma chance de receberem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenha isso em mente. Deus não pode condenar alguém que está na ignorância a Jesus Cristo. Por isso que ele é anunciado a todos os homens e em todo o lugar, em toda a dimensão física dos homens. Entenda que o tempo da ignorância é para o adulto. A criança tem o tempo da inocência, mas mesmo assim, se a criança sair da idade da inocência, perdendo a inocência de criança e atingindo a maturidade da razão de um adulto, enquanto ela está viva, ela tem chance de ser salva. Por isso que eu estou comparando os dois tempos, o tempo da inocência e o tempo da ignorância. As crianças de justos ou ímpios, crentes ou descrentes, que não conheceram o mandamento e não foi revivido o pecado sobre elas, pela misericórdia e graça de Deus, estão salvas. Romanos, capítulo 7, versículos de 7 ao 14. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bem em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, de maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Em algum tempo, o homem vivia sem lei, tempo de pureza, inocência e infância. Mas o homem cresce e passa a ter a consciência e a razão, passa a entender, começa a compreender que existe um mandamento a ser aceito em obediência. Por esse motivo, Deus mandou matar todas as crianças dos amalequitas,
pois desta forma elas não atingiriam a idade da razão e da consciência de escolher e servir aos deuses pagãos de seus pais e serem então condenadas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos de 1 ao 3. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Os filhos carregam as tendências ao pecado que os pais deixam para eles, como a prática de ensino a segmentos contrários à palavra de Deus. Deus recolheu aquelas crianças, porque em seu infinito amor sabia que elas seguiriam a mesma linha de conduta de seus pais, a obra expiatória do Cordeiro. O Antigo Testamento nos ensina tanto da salvação através de Jesus Cristo, quanto ao Novo Testamento, o que o Antigo Testamento revela por símbolos, tipos, enigmas e mistérios, o Novo Testamento revela abertamente. Entendemos melhor os ensinos do Novo Testamento se considerarmos as profecias e mistérios do Antigo Testamento. Entendemos melhor os mistérios do Antigo Testamento se considerarmos os ensinos do Novo Testamento, o que sobreveio como figuras foram e estão escritas para o nosso aviso. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Além de ser para o nosso aviso, também é para o nosso ensino. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por Deus ser imutável. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, e também por ele ter um eterno propósito em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 3, versículo 11. Segundo o eterno propósito, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, uma só oblação, porém sem mancha e sem julgo. Convém examinar todas as Escrituras para sermos instruídos, ensinados nessa doutrina gloriosa da salvação. O que foi escrito e ensinado desde o princípio no Antigo Testamento são figuras, sombras completas da obra expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus revelando na dimensão física dos homens tudo o que já ocorreu na sua dimensão espiritual. São projeções proféticas, tipologias. Tudo é Jesus Cristo. Tudo fala do Cordeiro de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 ao 20. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado nesses sacrifícios. Porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados, pelo que, entrando no mundo
diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui vem. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui vem, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Preste bastante atenção, pelo véu, isto é, pela sua carne. No contexto desta passagem, temos vários pontos importantíssimos. Comemoração dos pecados. Então disse: eis aqui vem. Você se lembra do eis-me aqui? Envia-me a mim? São vários pontos maravilhosos que nós estaremos esmiuçando, explicando para você em uma oportunidade futura, mas já vai pensando sobre esses detalhes. É muito comum certas denominações, principalmente as mais novas, eles infelizmente ensinarem para os seus adeptos, para os membros de suas igrejas, que eles não devem se preocupar em ler, aprender sobre o Velho Testamento, a Antiga Aliança, o Antigo Pacto, e chegam até a dizer: é o Velho Testamento mesmo, se preocupe em aprender o Novo Testamento, o Antigo Testamento é passado. E alguns chegam até a dizer: é para Israel, não é para nós, não é para a igreja. O Antigo Testamento é a planta da construção do edifício, da obra. O Novo Testamento, o Novo Pacto, a Nova Aliança, é o edifício pronto. Como que iremos desconsiderar a planta original desse edifício? Se precisarmos de saber alguma coisa em relação à construção do edifício, temos que olhar na planta. Tudo no Antigo Testamento são obras, figuras, tipos para entendermos muitos aspectos da soteriologia, vistos claramente no Novo Testamento, pois o Antigo Testamento é rico em projeções proféticas e tipologias. Noé, por exemplo, a preservação e perseverança dele e dos seus até a obtenção da terra seca, considerando também o tabernáculo do deserto, conhecido no nosso meio de uma forma comum como o tabernáculo de Moisés, com as suas ofertas, sacerdócio, sacrifícios, tipos claros de todos os aspectos da salvação que existe em Cristo Jesus, o antítipo original. Tudo na Bíblia é Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 1, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. O desígnio da restauração de Mefibosete. Assim entendemos o desígnio da salvação. Este material didático não seria suficiente se mencionássemos, além de Noé, também as vidas de Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Daniel, Davi e muitos outros, pois essas vidas manifestaram claramente a graça e misericórdia de Deus dentro do assunto da soteriologia. Mas estudaremos nessa oportunidade o único caso do Antigo Testamento,
pois falaremos sobre essas outras pessoas nas próximas disciplinas. Falaremos sobre Mefibosete e, assim fazendo, entenderemos melhor o agir de Deus em relação à salvação do homem. Observaremos o tratamento do rei Davi para com Mefibosete, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículos de 1 ao 13. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, ó rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A restauração de Mefibosete trouxe um capaz e desprezível à mesa do rei, uma ação que redundou na graça do rei. Assim entendemos o desígnio da salvação. Jesus é a própria salvação, o poder e a graça do rei. A causa da restauração de Mefibosete foi o desejo, o poder e a graça do rei. A procura, a busca da descendência da casa de Saul foi iniciada pelo rei, segundo o livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? O rei Davi quis buscar a Mefibosete. Nisso entendemos que a salvação é operada pelo seu beneplácito, o bom prazer da sua vontade. O rei poderia deixar de procurar esse aleijado tão facilmente. Ninguém o forçou a fazer isso, como também ninguém o impediu. Isso denota a soberania de Deus na salvação. Graças à boa vontade e soberania do rei Davi, Mefibosete foi restaurado. Graças à boa vontade e soberania de Deus, pecadores são restaurados. O necessitado da restauração foi Mefibosete. O nome de Mefibosete significa coisa vergonhosa. Ramificações do nome de Mefibosete também dão o sentido de vergonha destruidora. Em algum momento ele calaria com a vergonha, destruiria a vergonha. Mefibosete morava em Lodebar, o nome que significa lugar sem pastagem. Ramificação para Ló, sem Debar, palavra, lugar sem palavra, lugar sem pastagem. Mefibosete é descrito como um aleijado de ambos os pés e um cão morto.
Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Esse homem foi procurado, encontrado e buscado pelo rei Davi. Mefibosete, aos olhos de muitos, não tinha nada glorioso para merecer essa atenção, e principalmente a atenção vinda direta do rei. Afinal, Mefibosete era descendente de seu inimigo. Além disso, aleijado e desprezível externamente, Mefibosete era incapaz de viver uma vida normal, pois era aleijado de ambos os pés. Internamente, Mefibosete reconhecia que não merecia nenhuma bondade do rei. Ele próprio se declarou um cão morto. Tudo isso retrata a posição do pecador que Deus quer trazer até a sua presença para comer em sua mesa. Observaremos as principais características de um pecador. O pecador é uma consequência do pecado cometido pelo primeiro homem, o primeiro Adão. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 8, versículos de 6 a 8. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Assim como Mefibosete, um homem aleijado fisicamente, o homem pecador também é aleijado. Porém, o pecador é um aleijado espiritual. Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem pecador que não aceitar o Senhor Jesus Cristo como a sua salvação, que não quer arrepender-se de seus maus caminhos e confessar os seus pecados, habitará constantemente nas trevas, onde a morte reina, recebendo a justa condenação de Deus, pois rejeitou a Jesus Cristo, que é a própria pessoa da salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o rei Davi não o buscasse em graça e misericórdia, Mefibosete não teria sido restaurado de suas posses e direitos. Assim é a condição do pecador sem Deus em sua vida. Romanos, capítulo 3, versículos de 10 ao 20. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto.
com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Buscarem obras, através delas nenhum pecador será salvo. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mefibosete era um aleijado, morador de Lodebar, um incapaz, vivendo um período vergonhoso, em um lugar sem pastagem, sem palavra. Ele reconhecia o seu estado de baixeza e momentaneamente de vergonha, ao ser trazido à presença do rei. Assim também é o homem pecador, estando momentaneamente no momento de vergonha, incapaz e longe da salvação. O pecador tem reconhecimento de seu estado de vergonha quando aceita Cristo. E esta vergonha, ela é momentânea, porque Cristo morreu por todos, mesmo sendo aleijado de ambos os pés. A incapacidade de Mefibosete não impediu a sua decisão de escolha. Ele decidiu ir. Ele foi à presença do rei, mesmo sabendo que poderia ser morto, pois era comum um rei, ao assumir o reinado, eliminar, matar toda a descendência, toda a semente do rei anterior. Sendo Mefibosete descendente direto de Saul, ele foi livre ao escolher segundo a sua capacidade. Ele era incapaz fisicamente, mas sua capacidade não era física, era espiritual. A incapacidade física não o fez menos responsável de ir à presença do rei quando o rei o chamou. Mefibosete era inteiramente responsável de usar de todos os meios possíveis para não obedecer ao desejo do rei Davi. De maneira nenhuma, Mefibosete usou a sua incapacidade como desculpa para não ir ao rei, ou de usar a sua situação de incapacidade para clamar pela misericórdia do rei ao recebê-lo. O homem pecador é um aleijado espiritual, por isso é necessário buscar a presença do rei. E ao homem que já o aceitou, que já o buscou, é necessário manter-se na sua presença. Nisso entendemos a responsabilidade de todo homem pecador a arrepender-se e não mais pecar. Atos, capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Todas as pessoas que vivem na terra, na dimensão física dos homens, terão em vida uma oportunidade de salvação. Elas terão uma chance de saírem da ignorância e conhecerem a verdade. E esta oportunidade pode vir de várias formas e de várias maneiras. O homem não pode ser condenado sem ter tido, sem ter recebido a oportunidade de salvação. Reverendo Doutor Carlos Andrade, uma vida a serviço do Senhor. Que Deus vos abençoe.